E aí, pessoal, eu sou a professora Juliana Gelbic. Eu sou o professor Felipe Soares e esse é o canal Historiô. Um canal de cultura, memória e especialmente história pública. Foi nesse dia, em 1964, que a democracia foi duramente golpeada pelos militares que instalaram uma ditadura de 21 anos no país. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um programa do canal Historiô. Hoje vamos fazer esse formato de entrevista que a gente tem tentado aí concretizar. E temos mais um convidado hoje, que é o professor Dr. Luiz Fernando Serri, que é o nosso professor na graduação. Professor, um prazer ter você aqui com a gente. Igualmente. E o professor Luiz Fernando Serri, ele também tem um canal de história, que é o História Recente no YouTube. Procura aí, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Do História Recente, que é um canal muito legal que fala sobre diversos temas de história e sempre fazendo essa linkagem, essa conexão com temas históricos com o presente. É isso, professor? É isso aí. Beleza? Eu acho que um dos temas que o professor trabalha bastante lá no canal também é uma coisa que a gente vai falar nessa entrevista de hoje, é um pouquinho sobre os mitos que envolvem a ditadura militar. Então, nessa onda que a gente teve de manifestações e caminhoneiros pelo Brasil afora, a gente vê que tem um grupo de pessoas específico que vem pedindo intervenção militar. Então, perante esses clamores, esses pedidos, o canal Historiô ele decidiu pensar um pouquinho o que significa a intervenção militar e falar especialmente sobre os mitos que rondam a ditadura militar brasileira. E a gente foi convidado pelo professor Luiz Fernando Serri para fazer um vídeo lá no canal dele, no História Recente, sobre a intervenção militar, né? O professor teve um papo bem legal lá. Isso. Confere lá então também o vídeo que a gente participou. Júlia, a gente vai falar dos mitos hoje. Quais são os mitos assim que as pessoas falam da ditadura militar brasileira? Bom, Vamos lá. Inicialmente, a gente sempre ouve falar que se não fossem os militares, o Brasil hoje ele seria uma nova Cuba, né? Mas será mesmo que ele seria uma nova Cuba? Era possível a gente ter uma ditadura comunista naquele momento se os militares não intervissem no Brasil em 64? Olha, é ruim, viu? Não é fácil, não. Cuba, não é à toa que Cuba, naquele período, foi a única experiência socialista na América Latina. Verdade. Porque eu tenho um país pequeno, uma população pequena, uma situação muito específica, né? E na verdade, a gente pode considerar que é uma exceção. Você pode ver, por exemplo, né, que o regime cubano depois, ele tentou, com Che Guevara tal, tentou fazer levantes comunistas em outros países e não deu certo. Porque o que explica o sucesso ali? A própria situação de absoluta crise que estava Cuba com o Fulgêncio Batista e o fato de ser um país pequeno e menos complexo. Se tomar o poder em qualquer lugar, você precisa ter, de certa forma, tomar todos os órgãos que são importantes tecnicamente para o funcionamento do Estado. Então, assim, comunicações, combustíveis, até a greve dos caminhoneiros agora é um excelente momento para você ter um golpe, porque o Estado estava paralisado. Então, o golpe é assim, você paralisa o Estado através de ações militares, daí você toma o poder. Classicamente é isso, né? O golpe de Estado clássico do século XIX e XX vai por aí. Então, em Cuba dava para fazer isso. No Brasil será praticamente impossível. Um país do tamanho, com a complexidade do Brasil, seria praticamente impossível uma guerrilha ali com, sei lá, 100, 200 pessoas, mesmo que se formasse um exército. Vamos pensar no caso da Coluna Prestes, né? Chegou a ter 20 mil pessoas, mais ou menos. Não teve condição de derrubar o governo. Então, não é assim. Num país desse tamanho, a coisa não é simples. Mas, naquele momento de Guerra Fria, né, de tensionamento do comunismo e do capitalismo, parecia que era possível. Então, tanto os comunistas achavam que dava, quanto os capitalistas achavam que dava também. E aí você tem assim, as pessoas daquela época dizerem, oh meu Deus, pode acontecer uma revolução comunista, a gente pode virar Cuba, eu entendo. As pessoas hoje falarem isso é falta de conhecimento histórico, falta de entender como que funciona uma tomada de poder, como que funciona a manutenção do poder, né? Então não havia chance. Primeiro pela complexidade, segundo pela própria fraqueza das pessoas que queriam fazer a tomada do poder pela via das armas.
boa parte da esquerda naquele momento, a maior parte da esquerda naquele momento não era uma esquerda que pensava numa revolução armada, ela pensava num processo de transição, né, para o socialismo ou para a social-democracia, etc. E eram vários movimentos, vários né? movimentos. Aliança assim, Libertadora Nacional, VPR, tinha PCdoB. muita divisão, né? O pessoal até brinca que se você for pegar todas as siglas, dá uma sopa de letrinhas, de tanta divisão que tinha ali. E eles não queriam fazer, a maior parte das pessoas não queria fazer esse processo. Logicamente, depois de 68, quando fecha tudo e você fecha completamente todas as possibilidades de avanço democrático, avanço de uma ideia, lógico, aí você tem um estímulo. Um estímulo não, você deixa a esquerda ali, ou o pessoal que pensa em luta armada num beco sem saída. Ou você faz isso, ou você não vai. Ainda assim, por exemplo, a maior organização comunista da época, que era o PCB, foi contra, falou não vamos para a luta armada. Então o PCB assim, passou o tempo todo contra a luta armada, que era uma das principais organizações comunistas. Então assim, é muito simples você achar que o Brasil ia virar Cuba. Na verdade funciona como desculpa para eu dar um golpe e tomar o poder e ter outros objetivos que não são defender o Brasil do comunismo, mas reformar o sistema capitalista dentro do país para que ele pudesse funcionar melhor de acordo com o interesse de multinacionais, bancos, etc. Então é para isso que foi dado o golpe de 64. Não foi para defender contra o comunismo. Essa foi a desculpa. Funcionou muito bem, porque todo mundo morre de medo de comunista, né? Assim, você tem comunista, zumbi, lobisomem, são coisas que dão um medo desgraçado nas pessoas, né? Mas eu posso dizer para vocês, olha, comunista existe, mas não é perigoso não, tá? É uma pessoa assim, muito gente boa, pode ficar tranquilo. E o Jango não era essencialmente um comunista, nunca passou perto disso, né, professor? Ele não era um comunista, não era afiliado ao Partido Comunista, foi ministro do Vargas. Ele não era um expoente do Partido Comunista do Brasil, né? Não, de forma alguma. A gente tem que lembrar que o Brizola talvez não, mas o Getúlio Vargas, o Jango, boa parte dessas pessoas que eles dizem assim, eram lideranças comunistas, não sei lá o que, esse pessoal era proprietário de terra, né? Eles eram grandes proprietários de terra, então eles não tinham o menor interesse de uma revolução comunista, era ruim para eles. Obviamente eles pensavam assim, se a gente tiver um capitalismo mais avançado, se a gente tiver uma social-democracia, mais gente comprando, mais gente vendendo, vai ser bom para todo mundo, inclusive para mim que sou proprietário de terras. Mas passa longe. Agora, se eu faço um discurso da conspiração, uma teoria da conspiração assim, mas aquelas terras, mas na verdade ele foi treinado, tem o ovo comunista que foi feito pelo Rasputin lá na rua, você pode inventar um monte de histórias, né? Mas efetivamente assim, com base na realidade, nos documentos, no que as pessoas eram e o que elas representaram, não, o Jango não pensava, né, de jeito nenhum em comunismo. Então o primeiro mito que a ditadura militar foi para afastar o comunismo já caiu por aqui. Agora tem um problema aí, se você acha que comunismo é qualquer coisa de mal que pode acontecer na vida, então por exemplo, unha encravada é comunismo, né, olho gordo é comunismo, aí tudo bem, mas não, se você for definir comunismo como que ele efetivamente é, ok, o que a gente vê muito hoje é isso aí, né? As pessoas falam assim, tudo que eu não gosto em política eu chamo de comunismo. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Todo mundo que era contra o regime militar era comunista? Pois é, eu vou pensar assim, um exemplo, uma das principais pessoas que incentivou o golpe de 64 foi o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. Ele era governador da Guanabara, naquela época você tinha o estado do Rio e o estado da Guanabara. Você que é mais jovem vai procurar lá no Google que era Guanabara. Né? E ele assim, foi super defensor e lutou, pegou em armas para acontecer o golpe de 64. E aí ele descobriu, chegou 65, o governo falou, olha, lembra aquela eleição que ia ter agora? Não, vai ser só ano que vem, não tem mais. Aí quando chegou a eleição, falou assim, não é assim que todo mundo pode se candidatar, só eu posso dizer quem vai ser o presidente, tá bom? A eleição agora vai ser assim. A hora que ele percebeu que ele não ia ganhar nada apoiando a Revolução de 64, o golpe de 64, aí ele virou contra. Então, assim, o Carlos Lacerda era super conservador, super de direita, já tinha super tentado apoiou. Tirar o Vargas nos anos 50, né? O apelido dele, assim, o apelido singelo e carinhoso dele era O Corvo, né? Assim, as pessoas chamavam ele carinhosamente, né? E ele mesmo foi uma pessoa que foi contra a ditadura militar, e ele era super, super conservador, super de direita, etc. E o inverso também, né? Porque, por exemplo, Juscelino Kubitschek foi um cara que apoiou o golpe de 64. E logo percebeu também que ele não ia se beneficiar, porque ele não podia ser candidato à reeleição. Teve seus direitos cassados pelo regime. Depois acabou tendo seus direitos cassados. Ou seja, todo mundo que era ameaça. O interessante do Juscelino é que ele não só teve seus direitos cassados, como
Disseram que ele tinha um apartamento num lugar muito chique, né, que foi resultado de corrupção, que foi me prender. Não sei se alguém conhece esse roteiro, mas assim, volta e meia o pessoal puxa e fala, olha, tem uma ideia legal aqui, vamos fazer esse roteiro? Daí eles fazem de novo, né? Esperem o próximo aí, que já acabou de ter um recente, talvez venha mais um logo aí mais pra frente. Então ele passou por todo esse processo de difamação, depois foi cassado. Então tem muita gente que estava contra o regime que passava muito longe do comunismo. Nas próprias forças de esquerda, a gente pode perceber assim, você tem muitas forças que eram trabalhistas, social-democratas. Você tem o Tancredo Neves, né, que é um sujeito super conciliador, que, né, passa longe de qualquer ideia comunista. Foi primeiro-ministro, né, na época do parlamentarismo, antes da ditadura militar. Então você tem todo um conjunto de forças muito amplo que é contra a ditadura, que vai se formando. Por exemplo, a Igreja Católica apoiou o golpe. Aí, quando o golpe começou a matar, né, sacerdotes, freiras, etc., que tinham uma atuação mais nas comunidades de base e assim por diante, a igreja percebeu, falou, opa, não dá para apoiar esse regime é assassino, não tem como. E a igreja se virou contra e foi uma das principais forças que ajudou a derrubar a ditadura militar. E, bom, se você achar que a igreja é comunista, aí tá bom, aí não chega, aí a gente desiste, passa a régua, fecha a conta, né? Não dá. Então esse segundo mito, que só o comunista era contra a ditadura, também está por terra, professor. Pois é, mas a parte da criancinha lá, comunista come criancinha, ainda estamos aguardando, né, evidências empíricas desse tipo de coisa. Professor, um terceiro mito que a gente quer perguntar para você é que muita gente que defende uma intervenção militar ou a volta de uma ditadura militar diz que naquele período não existia nada de corrupção, que a corrupção é uma coisa pós-88 no Brasil, pós-Constituição de 88. E aí, qual que é o teu parecer sobre isso? Olha, existe efetivamente um regime em que não existe corrupção, que é no céu, né? Deus com os anjos. Ali não tem corrupção, você pode ficar tranquilo. Há controvérsias também, né? Tem alguns teólogos aí que discutem que a coisa não é bem assim. Teve um tal de Lúcifer lá que tentou mudar algumas coisas, não podia e tal. Então, né, não dá para escapar. Olha, eu vou pensar assim, se na Igreja Católica, que é um grupo de pessoas que se organiza em torno, né, da religião, da busca da santidade, etc., o Papa teve que dar uma limpa no Banco Vaticano, porque tinha corrupção, então eu fico imaginando assim, qual é a instituição, qual que é o regime, qual que é o lugar em que não tem corrupção. Esse é um primeiro fator. Agora, corrupção é um negócio muito complicado da gente entender, da gente verificar, porque não existe, como você tem o Datafolha, você não tem um data corrupção. Né, olha, de acordo com os nossos levantamentos aqui, a corrupção aumentou porque... 8.0 da escala Richter, por exemplo. Isso, porque assim, tem uma declaração do imposto sobre a corrupção. Né, que não existe isso. Se você está roubando, ninguém pode saber. Sim. Então, a corrupção, por definição, é uma coisa escondida. Nós nunca vamos ter uma ideia de qual que é o tamanho da corrupção. Então, por exemplo, mas você fala, mas é aquela associação internacional, transparência, que mede o nível de corrupção dos países. Não, o que ela mede é a percepção de corrupção. Então, se eu tiver um bom meio de comunicação, né, supondo que o meu sobrenome fosse Marinho, né, aí eu tenho um bom meio de comunicação na Suécia, e eu vou bombardear a população da Suécia, porque eu encontrei 1 ou 2 casos de corrupção, e supondo que na Suécia só tem 1 ou 2 casos de corrupção, você imagina que eu posso pegar um país que tem pouca corrupção e fazer a população ter a ideia de que existe muita corrupção. Então o que a gente tem mais é a sensação de corrupção do que a corrupção em si. Lá na ditadura, a sensação de corrupção era muito baixa, porque nenhum meio de comunicação que tivesse juízo, né, e que tivesse amor à vida, responsabilidade com os filhos, né, etc., levar dinheiro para casa, etc., ia denunciar a corrupção. Não havia quem estivesse investigando corrupção. Só que assim, quando o regime ficou muito fraco, 82, por exemplo, teve a moratória, né, e aí o regime foi assim, caindo pelas tabelas mesmo. Ficou muito fraco, perdeu completamente a capacidade de reprimir, já não tinha mais as 5. Então aí os primeiros economistas, né, repórteres de investigativos começaram a fazer o levantamento dos escândalos de corrupção com base em testemunho, documentos, etc. Então 84 é um ano chave, porque a gente fica sabendo que houve assim trocentos casos de corrupção na ditadura, mas a gente só sabe deles porque alguém foi investigar depois que a ditadura já estava fraca. E já num período onde a imprensa já estava conseguindo se manifestar um pouquinho mais, existe toda uma lógica de abertura política no Brasil. O começo do movimento das diretas já, o povo indo pra rua, perdendo medo, né? Enfim, o regime estava no fim mesmo. Então acho que assim, o que acontece muito é que as pessoas
que lembram do período e falam, mas naquela época a gente não ouvia falar em corrupção. Claro que não, era uma ditadura, você não tem direito de falar o que você pensa, não tem direito de investigar, não tem direito de divulgar. Só que aí quando levantaram, né, os casos de corrupção, por exemplo, eu recomendo os livros do José Carlos Assis, que são livros muito bons que ele faz o levantamento dos casos de corrupção. A corrupção era muito pior, porque assim, se você é inimigo do governo, se você, por exemplo, é um empresário, um político, um banqueiro, inimigo do governo, você não podia roubar nada. Se você fosse amigo, você podia roubar o quanto você quisesse, que depois se desse alguma caca muito grande, o governo entrava, botava dinheiro público, tampava o buraco, tampava o rombo e ficava tudo por isso mesmo. Então a corrupção no regime militar foi pior que a corrupção na atualidade, nesse sentido, considerando que, como eu falei, a gente não tem como medir o tamanho da corrupção lá, o tamanho da corrupção aqui, por conta daquilo que eu já falei. Professor, mais um mito que a gente vê e muita gente fala aí, é que no período da ditadura militar, a economia do Brasil passou a ser uma grande potência, que tudo era certinho, tinha muito dinheiro, os preços eram bem baratos. É verdade isso? Olha, a gente tinha bastante dinheiro em circulação, mas não por causa da ditadura militar. No final dos anos 60 e começo dos anos 70, você teve a quebra unilateral dos Estados Unidos, porque você tinha um acordo, né, que o dólar ia estar amarrado ao ouro, as reservas de ouro que você tinha nos Estados Unidos. Só que como foi acontecendo uma série de, vamos dizer assim, de pequenas variações e de estender um pouquinho, dar um jeitinho aqui, um jeitinho lá, esse sistema entrou em colapso. Aí que chegou no comecinho dos anos 70, o governo norte-americano falou, não vou mais garantir, tá? O dólar é papel pintado, o dólar não está amarrado com nenhuma quantidade de ouro. E acabou, não adianta você brigar porque eu tenho dinheiro, eu tenho o maior exército do mundo, eu defino e acabou, beleza? Beleza, paciência, tem que aceitar. Então aí, você teve um processo meio que de liberação do dólar. Você teve uma chamada, os economistas falam de abundância de liquidez, você teve muita liquidez. Isso quer dizer o que, basicamente? Que você tinha muito dinheiro disponível. Então, pegar dinheiro emprestado era a coisa mais fácil do mundo. E aí os militares, sim, estouraram a boca do balão mesmo, né? Que é aquele negócio, fala, ó, eu vou hipotecar a minha casa e vou pegar 4 vezes o valor da minha casa e vou fazer uma festa aqui. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Os governos militares pegaram muito dinheiro em empréstimos para fazer uma série de obras, só que em troca eles acabaram assinando meio que uma promissória em branco. Depois a pergunta foi assim, mas qual vai ser os juros, né? Putz, a gente esqueceu de perguntar esse detalhe. Depois já tinha o dinheiro de circulação. E aí o que aconteceu? Quando veio a crise do petróleo, que foi de 74, 75, e depois as outras crises desse próprio modelo de liquidez no final da década de 70, aí o negócio estourou, os juros foram lá para cima, e aí você começa, assim, 77, 78, você tem disparada da inflação, disparada dos preços e queda do poder de compra da população. Você tem o chamado ali, a chamada carestia, que as pessoas diziam na época, ninguém mais conseguia comprar nada, a miséria aumentou muito, etc. Aí a gente pode falar assim, mas se no começo dos anos 70 foi uma maravilha, foi um lado econômico, etc. No final dos anos 70 a coisa degringolou, e nos anos 80 a gente foi para a moratória porque não tinha dinheiro para pagar dívida, não tinha dinheiro para mais nada, superinflação, greve e tal. Qual que é a média da ditadura militar? Melhorou ou piorou? Porque se lá foi bom, aqui foi ruim, eu diria, e estou aberto a ser contestado, mas o resultado geral foi pior. Como é que a gente sabe isso? Quando você pega o índice de Gini, que é um índice que mede a desigualdade, ele mostra que, de certa forma, a renda aumentou. Só que a diferença de renda aumentou muito mais. Ou seja, o bolo aumentou, mas não foi dividido. Não foi dividido, ou seja, se aumentou o recurso para quem era rico e quem era pobre ficou mais pobre. Então, quem era rico, mais rico ainda. Quem era pobre, mais pobre ainda. E aí a coisa, eu acho que o saldo vai muito por aí. E aquela questão da dívida externa, né? A dívida externa ficou lá, falou, olha, beleza, agora a gente vai sair, então, nós militares vamos sair do poder, vamos entregar aí para vocês não querem mais mesmo, tá todo mundo dizendo que não gosta mais de militar, né? Agora voltou, as pessoas gostam do regime militar de novo, né? Mas naquela época, nos anos 80, ninguém mais queria ouvir falar, os militares saíram, inclusive, muito ressentidos com a população. Eles diziam assim, a gente não assumiu porque a gente quis, vocês foram bater palma na porta do quartel e falaram, não, venham assumir, a gente foi lá, assumiu. Aí deu o problema e agora tá todo mundo detestando militar. Ninguém mais quer saber de militar, mocinhas não namoram em militares, e eles se sentiram muito traídos pela população brasileira, saíram muito magoados, né, dessa experiência de governo. Por isso que eu acho que eles não estão interessados em voltar, agora. Apesar de tanta gente falar que eles vão, volta, não, volta não, a gente já sabe como é que a coisa termina, né? E aí você tem esse quadro, né, de
degringolamento econômico, e aí nós vamos sair, vamos deixar a dívida para vocês resolverem. Então, a década de 80, que é o período que sai os militares e volta a democracia, é chamada de década perdida, porque tudo aquilo que você tinha ganhado antes, você reverteu e piorou um pouco mais. Então, o saldo econômico da ditadura é negativo. Essa crise dos anos 80 tem tudo a ver com o milagre econômico, com essa... Exatamente. Se você viveu nos anos 80, eu não vivi, você também não viveu nos anos 80, mas dizem que a coisa era complicada. Preço lá em cima, mudança de preço ágil, né? É uma coisa complicada. Outra coisa que pega bastante também quando as pessoas elas se rememoram o período militar é que naquele momento a gente tinha mais segurança, as pessoas tinham mais segurança nas ruas, né, de uma forma geral. Isso é verdade? Aconteceu mesmo isso? Então, em estatística a gente tem uma coisa chamada correlação, né? Você tem dois índices que se movem ao mesmo tempo e as pessoas costumam associar um com o outro. Então, por exemplo, um exemplo de correlação absurda. O que causa aquecimento global é a ausência de piratas. Porque você tem, assim, no século XVIII e XIX você tinha muito pirata e não tinha aquecimento global. Aí no século XX, no final do século XX, você tem pouco pirata e tem aquecimento global. Então o que acontece? Para a gente resolver o aquecimento global, a gente tem que voltar a ter muitos piratas, né? Quer dizer, é o tipo de correlação que é absurda. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Se eu ia dizer, assim, se fosse democracia, se fosse ditadura, se fosse Talibã, fosse o que fosse, o Brasil dos anos 70, comecinho dos anos 80, era um Brasil que é majoritariamente rural. Então, para começo de conversa, as cidades eram muito menores, tinham muito menos problemas sociais, muito menos favelas do que tem hoje. Tinha também, mas era numa intensidade muito mais baixa. E boa parte da violência que a gente vive hoje, ela está relacionada ao tráfico de drogas. Se alguém lembrar, né, assim, a droga que mais gera dinheiro e também mais gera conflito, morte, bala perdida, etc., é cocaína. O tráfico de cocaína ele basicamente foi inventado no final dos anos 70 pelo Pablo Escobar, na Colômbia. Então, o tráfico de drogas, o nível que a gente tem hoje, ele começou ali exatamente quando a ditadura estava acabando. Então é por isso que muitas vezes as pessoas falam, tinha mais segurança. Claro, mas podia ser qualquer regime, você ia ter mais segurança de qualquer jeito. As pessoas confundem um pouco porque elas acham que naquele tempo você tinha mais repressão. Mas na verdade a repressão naquele tempo tinha um caráter muito mais político. Então você fala, mas ali o sujeito era baderneiro, daí foi lá e matou. Não, gente, o sujeito que fazia oposição ao governo, mesmo aqueles que resolveram, eu acho, incorretamente, com uma má avaliação, ir para a luta armada, eram estudantes, eram professores, eram operários, não era bandido, né? Não era gente assim que se dedicava ao crime. Foi assim, e aí a repressão acaba matando mulher grávida, tortura a mulher grávida na frente do marido que é envolvido, criança, tortura os pais e tortura a própria criança para obter confissão. Né? Então, assim, a gente tem que saber isso, tem que saber essas coisas. É uma grande ilusão você achar que havia mais segurança por conta da ação dos militares, porque havia mais repressão, etc. Talvez as pessoas associem isso porque uma grande mudança que aconteceu naquela época é que as polícias estaduais não eram militarizadas. E hoje todas são polícias militares. Então você tinha força pública, você tinha brigada, tal, mas eram forças civis, né? Na maior parte dos casos, não vou lembrar assim, em todos os detalhes. E elas foram militarizadas. Por quê? Por causa da ideologia da segurança nacional, que ela diz o seguinte: a guerra não é só contra o inimigo externo, a guerra é contra o inimigo interno. Então quando eu transformo um policial num soldado, num militar, eu estou preparando ele para uma guerra, e essa guerra é contra a população. Ou seja, a filosofia por trás da militarização das polícias, ela está vinculada a essa ideia de guerra contra o próprio povo. E a coisa vai muito nesse sentido, né? Aí quando você tem, por exemplo, os vários casos, né, de intervenção de forças armadas nas favelas do Rio de Janeiro, em outros lugares, para diminuir a violência, as pessoas falam, nossa, diminuiu a violência, que interessante. Aí associam forças armadas com a questão da segurança, mas nada mais errado, porque essas forças armadas vão, aí o crime dá uma parada, elas saem, o crime volta exatamente como estava ou fica pior. Então é uma grande ilusão você fazer essa associação incorreta entre ditadura militar e segurança. Talvez aquela dos piratas e do aquecimento global seja até mais verdadeira do que essa, e é falsa pra caramba, né? Gente, é isso aí. O canal Historiou de hoje sobre a ditadura militar. Queria agradecer a presença do professor Luiz Fernando Serra. Se inscrevam lá também no História Recente, professor. Valeu Juliana, valeu Felipe. Espero que essa seja a primeira de muitas collabs que a gente faz aí dos dois canais. Legal. Isso aí. Assista também o vídeo que a gente fez no canal História Recente. Vai estar lá no canal do professor Serra. Deixe seu like, seu dislike também. Se inscreva no canal, ative as notificações e é isso aí.